Paz seja convosco. Eu quero aqui primeiramente em nome de Jesus Cristo agradecer a Deus por essa oportunidade, por Deus estar nos dando essa oportunidade de estar falando a Tua Palavra, ministrando a Tua Palavra. Eu sei que é um momento onde a população, um momento onde o mundo inteiro está aí preocupado com essa pandemia, né? Algo que está acontecendo em todo o planeta, mas eu sei que em tudo há um agir de Deus, eu sei que em tudo Deus tem colocado as tuas mãos. Eu costumo dizer que nós podemos perder o controle de todas as coisas, mas eu conheço um Deus a qual eu sirvo, a qual você serve, que não perde o controle de nada. Tudo está sob o controle de Deus. Pode não estar no controle dos homens, até porque nós somos seres humanos, nós somos falhos, mas Deus tem até aqui mostrado que a sua justiça, mostrado que o teu poder é que prevalece, né? Eu creio que tudo isso que está acontecendo, tudo isso que está envolvendo os povos, é um trabalhar de Deus, um agir de Deus, e que Deus ele faz da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, e nós teremos apenas que fazer aquilo que a Bíblia nos ensina: vigiai e orai. E é o que nós vamos fazer, é o papel da igreja aqui na terra. Quando eu falo igreja, eu não falo de templos, eu não falo de paredes, eu estou falando de mim, de você que somos igreja, que nós devemos sim, vigiai, orai, para que Deus possa mudar essa situação, mudar tudo isso que está acontecendo. Mas nessa noite eu quero trazer uma palavra de Deus para você, já que nós estamos aí restritos de estar na casa do Senhor, mas fazendo aquilo que as autoridades estão pedindo, mas eu creio que é por pouco tempo. Eu sei que nós vamos voltar para os templos, vamos adorar a Deus, mas não é porque não estamos no templo que nós vamos deixar de pregar o Evangelho, de pregar a palavra de Deus, de louvar ao Senhor, de engrandecer o nome do Senhor. Nessa noite eu quero compartilhar com vocês um texto bastante conhecido, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 36, que vai falar aí de Jesus no Getsemane. Eu quero compartilhar algo que Deus tem falado comigo, e eu espero que o Espírito Santo possa falar com você também. Mateus capítulo 26, 36, ele inicia dizendo assim: Jesus então chegou juntamente com os seus discípulos no Getsemane e disse aos seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Jesus inicia pegando o que está antecedendo a entrega de Jesus na mão dos pecadores, assim como ele diz. Ele está indo para o Getsemane, ele está indo orar, ele está indo buscar um pouquinho mais de Deus. Então ele reúne os seus 11 discípulos, porque Judas já havia o deixado, já havia fazer aquilo que convinha ele fazer, e Jesus agora reúne os seus 11 discípulos e está indo para o Getsemane. Chegar no Getsemane, ele diz: ficai aqui porque eu vou orar. No versículo 37 ele diz: e tomando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se grandemente. Queridos, a Bíblia diz que Jesus chega no Getsemane, agora ele pega Pedro, Tiago e João. É como se eles estivessem numa roda com o joelho dobrado, orando, os 11 discípulos, e Jesus chegasse e tocasse na costa de Pedro, de Tiago e de João e diz: vem aqui comigo. Eu preciso me abrir, eu preciso falar, eu preciso colocar para fora tudo aquilo que está me angustiando. E Jesus então conta para Pedro, Tiago e João o que está acontecendo. E aí ele diz lá no versículo 38: a minha alma está muito triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Quando nós olhamos para a trajetória de Jesus Cristo, dentro do que a Bíblia nos mostra, dentro do que a Bíblia nos ensina, a trajetória de Jesus Cristo não foi fácil. Como não seria fácil, e ele sabia disso. A Bíblia diz, desde que ele surge lá no mar da Galileia, chamando os seus discípulos para uma missão, convocando os seus discípulos para uma tarefa, para uma obra, para uma grande obra. Ele sabia que não seria fácil. Até a chegada dele aqui no Getsemane, ele passou por muitas coisas. Ele passou por calúnia, ele passou por defamação, ele foi expulso do templo da sinagoga em Nazaré, e tudo aquilo foi um aprendizado tanto para ele como para os seus discípulos. Mas ele deixou algo interessante, algo grandioso: não desista, não pare,
Por mais que as coisas estejam difíceis hoje, a gente está olhando e vendo tudo que está acontecendo, nós não podemos desistir, nós não podemos parar, porque nós sabemos que tudo isso é permissão de Deus. A Bíblia diz lá no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 6, que nós devemos buscar a Deus. Mas esse buscar a Deus não é buscar a Deus só nos momentos bons. Não é só quando a minha geladeira ou tantas coisas estão boas. É buscar a Deus a todo momento, a todo instante. É agora que nós devemos buscar a Deus, irmão Silvio. Nós já devíamos estar buscando a Deus há muito tempo. Não é porque agora aconteceu essa pandemia, né? Aconteceu essa pestilência, que a Bíblia nos ensina que é uma doença contagiosa, que é pestes, que nós vamos parar de buscar a Deus. Porque é em Deus que nós devemos sim nos segurar, nos fortalecer. Então, a trajetória de Jesus Cristo, e aí eu fico olhando para a trajetória dele quando ele chegou nos seus discípulos, porque nós somos formados debaixo de uma promessa. Eu tenho uma promessa, você tem uma promessa, nós somos escolhidos por Deus debaixo de uma promessa. A igreja tem uma promessa, os discípulos tinham uma promessa. Quando Jesus chegou e começou a chamar os seus discípulos, e eles abandonarem tudo aquilo que eles faziam, alguns pescadores, outro que trabalhava na alfândega, outro que mexia com outros afazeres, há uma aceitação desses discípulos, porque Jesus falou assim: abandona tudo isso, para com tudo isso, porque agora eu quero fazer uma promessa na vida de vocês, e eu quero que através dessa promessa vocês possam mostrar qual é o papel da igreja. É nesses tempos que nós temos que mostrar qual é o nosso papel como igreja. E quando eu falo igreja, eu não estou falando de templo, eu estou falando de nós, igreja. Qual é o nosso papel? Para que nós fomos levantados como igreja? Por que os discípulos, Jesus escolheu 12 como igreja? Para ser igreja, fazer o que é dever da igreja. Então Jesus agora que faz essa promessa nos discípulos, ele diz, olha, ele fala para Pedro e André, ó, pare de pescar peixes. Eu quero fazer vocês pescadores de homens, almas. É uma promessa que Jesus Cristo está fazendo. A igreja ela é fundada debaixo de uma promessa. E qual é a promessa da igreja? A promessa da igreja é nós fazermos o casamento com o noivo e morar no céu. A Bíblia nos ensina e nos mostra que Jesus falou assim para Pedro: Pedro, a minha igreja, o inferno não vai prevalecer contra ela. Então tudo isso que nós estamos vendo acontecer aí, por mais que as pessoas muitas vezes elas distorcem as coisas dizendo é do diabo, é do diabo, é do diabo, eu não vou dizer que o diabo não tenha culpa, mas eu quero dizer para você que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, amém? Não vai. Mas irmão, a gente tem que se cuidar, a gente tem que se prevenir, tem. A Bíblia ensina, vigiai, é o que a Bíblia fala primeiro, vigiai e orai. Era o que Jesus Cristo. Eu fico imaginando o texto que eu compartilhei com vocês aqui. Jesus chega no Getsemane e ele vai fazer o quê? Ele vai orar. Só que você for ver o texto, ele vai se ausentar dos seus discípulos. Ele vai uma parte. Por quê? Porque ele precisava ter um particular com Deus. Quando eu e você nós precisamos ter um particular com Deus, o que nós fazemos? Nós vamos para o nosso secreto, nós vamos para a nossa intimidade com Deus. E com Jesus Cristo não era diferente. Jesus precisava ter um particular com Deus. Mas irmão, calma aí, por quê? Jesus não era Deus também? Sim, mas chega naquele momento em que ele fala assim: Pai, eu surgi lá no mar da Galileia pregando um arrependimento, que as pessoas deveriam se arrepender, né? Olha onde eu estou chegando agora, no Getsemane, daqui a poucos minutos serei entregue na mão dos homens. Estou orando e dizendo: Pai, valeu a pena? Será que as pessoas vão se conscientizar daqui a algum tempo que valeu a pena tudo isso que eu estou fazendo? Será que nós olhamos para a nossa trajetória como igreja, vale a pena? A gente muitas vezes nós murmuramos, reclamamos e pedimos a bondade e a misericórdia de Deus. Eu não estou dizendo que Deus não seja bondoso e misericordioso, mas eu estou dizendo que muitas vezes nosso papel como igreja é vigiar e orar, sim, é buscar. Nós somos formados debaixo de uma promessa. Há uma promessa na minha vida, há uma promessa na sua vida, né? E aí a gente vai compartilhando aqui, e no versículo 39, adiantando-se um pouco mais, prostrou-se com o rosto em terra e orando, disse: Meu Pai, se for possível, passe de mim este cálice, mas não seja como eu quero, senão como tu queres. Deixa eu abrir um parênteses aqui. A carne de Jesus Cristo está dizendo: Pai, é possível passar tudo isso que eu vou passar adiante para outra pessoa?
Mas aí o Espírito vem e diz: Pai, não faça a minha vontade, faça a sua. Sabe o que está acontecendo hoje com a igreja? A igreja muitas vezes quer passar adiante aquilo que pertence à igreja. A igreja muitas vezes quer colocar na mão dos outros, fazer aquilo que cabe nós como igreja fazer. A igreja muitas vezes está querendo passar o cálice adiante e não está perguntando se é da vontade de Deus. A igreja foi chamada, remida, lavada com o sangue do Cordeiro para ser igreja. E nós não estamos entendendo o que é ser igreja. Mas, irmão, eu preciso, para receber de Deus, estar na igreja. Não. Nada impede de você orar com uma pessoa, interceder. Olha, porque nós temos algo que Jesus nos deu, que é autoridade. Olha, lá no livro de Marcos, eu vou compartilhar com vocês aqui, ó, Marcos capítulo 16, versículo 15 até o 18. Olha, medite e entenda o papel da igreja. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Esses sinais hão de seguir aos que crê, em meu nome expulsando demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se beber alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos, esses serão curados. Querida igreja, medite bem nesse versículo 18, a parte final dele, que diz: imporão as mãos sobre os enfermos e esses serão curados. Sabe o que significa isso? Autoridade. Jesus nos deu essa autoridade. Olha, nós como igreja, nós temos que erguer a nossa mão, repreender esse vírus na nossa cidade, na nossa família, no nosso país, na nossa nação, no ciclo da nossa amizade, porque essa autoridade eu tenho, essa autoridade você tem, e não é um vírus que vai tirar essa autoridade nossa como igreja. Jesus deu essa autoridade aos discípulos. Eu e você somos discípulos de Jesus, nós estamos debaixo de uma promessa de Jesus. Então fazei aquilo que Ele está ensinando. Pregar o evangelho a toda criatura, mas a vocês eu estou dando autoridade. Erga a tua mão dentro da casa, expulsa essa enfermidade. As pessoas que hoje, no final vou estar orando, que estão nos hospitais, no leito dos hospitais, você tem a autoridade de estender a tua mão aí, orar e repreender qualquer tipo de enfermidade. Essa autoridade Jesus te deu. Esse é o papel da igreja. Só que nós estamos jogando essa responsabilidade, como no Getsemane, para outras pessoas fazerem. Ore por mim, né? Façam isso por mim, pratique isso por mim, quando nós temos essa autoridade, quando eu e você fomos levantados debaixo dessa autoridade. Então, queridos, que nessa noite você possa entender que, independente da enfermidade que esteja ocorrendo na sua família, na sua vida, você tem autoridade para repreender, sim, em nome de Jesus Cristo. E nessa noite eu, como servo de Deus, profetizo milagre, cura, restauração na sua casa, na sua família, no meio dos teus amigos, no teu emprego, aonde você pisar as plantas dos teus pés, Deus vai te honrar. Aleluia. É isso o papel da igreja. O papel da igreja é fazer a diferença. Nós não podemos nos acomodar, nós não podemos achar que é o fim do mundo. A Bíblia já alertava essas coisas. Se você for lá para o livro de Mateus, capítulo 24 e seguido lá, ele vai falar das pestes, das guerras, das coisas, mas não é o fim ainda. Então não se preocupe, o mundo não vai acabar agora. Ainda não é o momento. Mas Jesus já alertava essas coisas. Ele diz: ó, haverá guerra, haverá briga entre nações, vai acontecer muitas pestes, mas é só início das dores. Mas eu, como você, igreja, nós podemos orar e repreender que isso não atinja a nossa família. Eu e você, como igreja, nós podemos orar e pedir a Deus que Ele continue usando da sua bondade, da sua misericórdia conosco, porque é para isso que nós fomos chamados. O discípulo, como eu disse, foi formado debaixo de uma promessa. A igreja tem uma promessa. Quando Jesus chamou os seus discípulos, Ele disse: olha, há uma promessa na vida de vocês. Eu vou fazer vocês pescadores de homens. Eles começam um aprendizado como discípulos. Se você for ver a trajetória de Jesus Cristo, por onde Ele passou, os seus discípulos esteve com Ele, aprendendo, Jesus ensinando, mostrando, dizendo. Em nenhum momento da trajetória de Jesus Cristo você vai ver Jesus olhando para os seus discípulos, dizendo: meus discípulos, ó, não se preocupe, vai ser fácil a jornada. Não vai ser fácil, querido.
não vai ser fácil. Olha, se você olhar para dentro da história da palavra de Deus, você vai ver na vida de Jó o que Jó passou, porque o diabo queria mostrar para Deus que Jó era pecador, e Deus queria mostrar para o diabo que Jó era tudo aquilo que ele estava dizendo, um cara correto, reto, honesto, um cara fiel, e que mesmo dentro das adversidades que Jó viveu, a única coisa que Jó disse, ele disse: olha, o meu Redentor vive, essas coisas aí, ó, vão passar, um momento vai passar esse momento de vírus, vai passar esse momento de enfermidade, vai passar tudo, mas a glória, o poder de Deus é o que vai permanecer, a igreja vai permanecer, a igreja vai se sobressair nisso, mas a igreja, o papel da igreja, como eu disse, é vigiar e orar, o papel da igreja é buscar cada dia mais a presença de Deus, mas que você possa buscar a Deus enquanto você pode achar também, né? Isaías 55 fala: busque o Senhor. Mas nós precisamos entender também qual é a forma que nós estamos buscando a Deus. Qual é a forma que você busca a Deus? Ah, irmão, eu estou passando uma situação muito difícil, agora eu vou buscar a Deus. Ah, irmão, eu estou precisando disso, agora eu vou buscar a Deus. Não é só no momento das nossas dificuldades, não é só nos nossos momentos, muitas vezes, de turbulência. É no momento em que nós estamos bem também que nós devemos buscar a Deus. Porque Deus, Ele é bom, mas Ele é justo, né? O que a gente está vendo acontecer no planeta é nada mais, nada menos que o agir da mão de Deus. Vai chegar um momento em que Deus ele tem que trabalhar com as nações. Vai chegar um momento que Deus ele tem, né, que cumprir a sua profecia, cumprir a sua palavra. Isso muitas vezes machuca, porque a justiça de Deus é isso. Muitas vezes machuca, muitas vezes dói, mas ele não disse em nenhum momento que seria fácil. Quando ele reúne seus discípulos e diz, ele não disse, ó, vai ser fácil. Não é fácil. Pregar o Evangelho não é fácil. Nós estamos restritos de estar dentro da casa do Senhor nesse momento, pregando para as pessoas. Mas hoje nós temos um veículo muito grande chamado tecnologia que nós devemos usar para estar entrando nos lares das pessoas, levando uma palavra de Deus, mostrando um pouquinho do Evangelho às pessoas e dizendo para as pessoas, é momento, não agora só, mas sempre estar buscando a presença de Deus. Nós muitas vezes queremos buscar avivamento, queremos buscar bênção, milagres, mas em contrapartida, o que nós estamos oferecendo a Deus? O que nós temos para oferecer a Deus? Porque ó, as boas obras não produzem o bom caráter. O bom caráter é que produz as boas obras. Entenda isso. Jesus Cristo no Getsemane, passando uma situação difícil, porque ele sabia que a partir daquele momento seria um momento de muita dificuldade. Se você estudar a história, você vai ver que capítulos anteriores, Pedro, um dos seus discípulos, diz para Jesus que até o fim ele morreria com Jesus, mas vai negar Jesus. Depois que Jesus é preso, é condenado, ele vai negar Jesus. Mas uma coisa que nós devemos aprender com Pedro, que ele foi um cara perseverante, um cara que batalhou, um cara que depois vai ser um grande líder da igreja de Jerusalém, que mais para frente vai passar esse comando da igreja para Tiago. Mas até então, eu fico olhando, e até esse dia eu comentava, se você for estudar, queridas, a história de Pedro, um dos discípulos de Jesus talvez mais comentado dentro da palavra de Deus, ao lado de João e de Tiago, você pegar Pedro, vamos pegar Pedro como exemplo nessa noite. Pedro era o quê? Um pescador, um cara simples, um cara talvez sem objetivo nenhum. O objetivo dele era ter a pescaria dele ali, fazer as pescas dele, sendo sócio, né, de João, e trabalhar na pescaria. A rotina dele era aquele: ir para casa, vir pescar, voltar para casa, vender seus peixes e viver das vendas dos peixes. Mas um dia apareceu um homem diferente, com um olhar diferente, com uma atitude diferente, e olhou para ele e falou: para com isso, para que agora eu quero te fazer um pescador de homens. E você vai ver essa pescaria de homem lá na igreja de Atos, quando Pedro sai para pescar e pesca 3.000 almas de uma vez, aleluia. É a promessa se cumprindo. As pessoas talvez olhavam para Pedro e não davam nada por Pedro. É só mais um. É um cara, como eu digo, é um cara que não, o improvável, né? É a ovelha negra, não tem futuro, não vai para frente, não vai dar nada. E Jesus disse: eu vou trabalhar na vida desse homem, que eu vou fazer esse homem ser um homem diferenciado dentro da palavra de Deus. Eu vou mostrar que através de Pedro, pessoas podem ser mudadas, restauradas, curadas, libertadas, possam sair do comodismo. Aí olha para Pedro e diz: Pedro, você quer ser meu discípulo agora? Eu fico imaginando Pedro olhando o que ele fazia, pesca, e dizer assim: vou ter que parar com isso agora.
vou seguir esse homem. Porque Pedro, primeiramente, antes de nós, a gente fala em aceitar Jesus, mas é Jesus que nos aceita. Mas há aqui um aceitamento de Pedro. Pedro quis mudança. Pedro falou assim: eu não quero viver nessa vida para sempre, eu quero mudança. Talvez nessa noite o que está faltando na sua vida é mudança, é atitude, é compromisso, é sair do comodismo. Para que Jesus te chamou, te levantou? Qual é a promessa que Ele tem feito na tua vida? E talvez agora Jesus, olhando para Pedro, diz: Pedro, aceita. Pedro aceitou. Então vai ter um aprendizado, Pedro. Eu vou te ensinar, vou te orientar. Mas Pedro era aquele cara que a Bíblia diz que muitas vezes arrogante, muitas vezes era um cara eficaz, era um cara amoroso, mas era aquele tipo de cara que não tinha medo de nada, era o primeiro a falar. A Bíblia diz que ele era o primeiro em tudo, ele falava. Quando você vai ver lá na frente que Judas tira a sua vida, ele é o primeiro a se levantar no meio da igreja e dizer: nós precisamos de um substituto para Judas. Então Pedro, ele tomou o pote de líder. Pedro falou assim: eu sou um líder, eu sou um líder. Jesus me levantou um líder, Jesus te levantou um líder dentro da sua casa. Por isso que eu estou dizendo, você tem autoridade para erguer tua mão e repreender qualquer tipo de enfermidade. Essa autoridade Ele te deu. Ele não deu só para mim, deu para você também. Então agora Jesus trabalha na vida de Pedro, vai levantando Pedro. Aí você vai ver a trajetória de Pedro com Jesus Cristo. O aprendizado, ali a teoria, até chegar à prática. A um ponto de quando ele nega Jesus, que chega lá no final, que Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, eu vou falar com as minhas palavras. Lembra lá atrás no começo? Você era o improvável, você era o incapaz, você era o que era só mais um. Sabe o que eu vou fazer de você agora, Pedro? Eu vou te tornar líder da igreja. Aleluia, você vai ser o meu líder. Pedro, tu me ama? Ele diz: eu te amo. Tu me ama? Eu te amo. Tu me ama? Ele fica irado, fala assim: tu sabes que me ama. Ele fala: apacenta a minha ovelha, vai apacentar o meu rebanho, vou colocar na tua mão a promessa de ganhar almas, de ganhar homens. Então Pedro, está aqui, ó. Através de você, muitas igrejas se levantarão, Pedro. Você é o líder dela. Poderia ser João, que a Bíblia considera como o mais amado. Poderia ser Tiago, poderia ser Mateus, André, Natanael, poderia ser tantos outros. Mateus, Tomé. Mas Jesus olhou para Pedro diferente, sabe por quê? Porque as pessoas olhavam para ele diferente. Nessa noite, queridos, eu quero que você entenda: as pessoas podem estar olhando para você diferente, dizendo que você é improvável, que você não vai chegar a lugar nenhum com os teus sonhos, com o teu projeto. Eu costumo dizer que Deus não trabalha com sonhos. Nós é que sonhamos, Deus trabalha com projetos. Você tem projetos? Então coloque diante da presença e da mão de Deus e deixa Deus trabalhar. Descanse no Senhor, buscar Ele quanto se pode achar. A Bíblia diz que quando Jesus está no Getsemane, Ele vai orar e transpira em sangue. Sabe o que é isso? Sabe o que significa isso, queridos? Ele está jogando tudo para fora, o meu e o seu pecado. Ele vai levar para a cruz tudo aquilo com Ele. Eu fico imaginando, porque a Bíblia diz que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Quando ele olha com os olhos espirituais, ou quando ele olha com os olhos carnais, ele não conseguiria enxergar além daquelas oliveiras, além ali. Mas quando ele começou a olhar com os olhos espirituais, ele enxergava além daquelas árvores, além daquelas pedras, oliveiras. Ele enxergava séculos e séculos lá na frente. Ele enxergava eu e você. Ele dizia: eles não suportam, então eu vou por eles. Eles não vão aguentar, então eu vou por eles. Sabe, esse tempo difícil que nós estamos vivendo agora, por mais difícil que seja, por mais preocupante que seja, eu ainda confio na mão de Deus. Eu ainda confio no agir de Deus. Eu ainda confio que Deus está no controle de todas as coisas. Deus nunca perdeu o controle de nada. E não é agora que Deus vai perder o controle. As pessoas podem perder o controle, mas Deus não perde o controle das coisas. Eu fico imaginando Jesus no Getsemane, quando chegam os guardas para prendê-lo, e ele olhar para aqueles guardas e dizer: pode me levar, porque eu estou preparado. Eu me preparei por esse momento. Sabe por que muitas vezes a gente fica bastante preocupado? Eu não estou dizendo que você não deva se preocupar. É porque a gente muitas vezes não se preparamos para a batalha. A gente não se prepara para momentos difíceis. A gente acha que nós só vamos viver momentos bons na terra. Vai chegar momentos alarmantes, momentos tribulados, como a Bíblia nos ensina, nos mostra.
E nós devemos nos preparar para quando esses momentos chegar, eu dizer, eu estou preparado, porque eu confio no Deus soberano, no Deus altíssimo, no Deus que é possível a todas as coisas a Ele. A Bíblia mesmo nos ensina, o que é impossível a nós, é possível a Deus. Então, coloque a situação, coloque o momento, coloque tudo que está acontecendo na mão de Deus, não é na mão dos homens. Não precisa colocar na minha mão. A única coisa que eu e você nós possamos fazer é orar. E orar. Tudo que nós possamos fazer como papel de igreja é que nós devemos continuar orando pela nossa cidade, pela nossa liderança, pelos povos do nosso país, pelas nações. Esse é um papel da igreja. As pessoas que estão envolvidas e incumbidas de resolver a situação dessa pandemia que está acontecendo em todo o mundo. Deus levantou homens capacitados, mulheres capacitadas para resolver. Mas o papel da igreja é orar por essas pessoas, porque elas também precisam ser cobertas com as nossas orações. Nós oramos muito pela nossa família, que Deus proteja a minha família, a minha esposa, minhas filhas, meu pai, tantos outros. Mas nós temos que orar pelas pessoas que estão lá na área de risco, né? Cuidando das pessoas, correndo risco de ser infectado com esse vírus. Então nós temos que pedir que Deus continue com a sua bondade e com a sua misericórdia, mas acima de tudo fazendo a vontade dele. É ele que na hora de falar para, vai parar. Na hora que ele falar assim, chega, chega. Então eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. Nós devemos sim nos preocupar, nós devemos sim nos vigiar, mas nós devemos sim, como papel de igreja, orar, mas orar mais ainda do que nós já estamos acostumados a orar, porque eu sei que vai chegar um momento que Deus vai dizer assim: os perseverantes em mim venceram e vão receber a coroa da vida. Queridos, eu quero que você entenda nessa noite que o agir de Deus, o pensamento de Deus, a caminhada de Deus é diferente da nossa. Em Isaías mesmo ele fala, o pensamento, os seus caminhos não são como o meu. Então que nessa noite a gente venha aprender um pouquinho mais da palavra de Deus, mas acima de tudo, que Deus está no controle de todas essas coisas. A Bíblia diz que quando Jesus é levado no Getsemane, os seus discípulos todos fugiram. Seus discípulos todos, aqueles homens que ele formou, aqueles homens que ele discipulou, aqueles homens que ele orientou, agora estão abandonando Jesus Cristo. Estão com medo. Eu e você, como papel de igreja, não é ter medo, é vigiar sim, mas é continuar orando e buscando sempre a bondade e a misericórdia de Deus. Deixa eu falar algo para você aqui, para a gente já estar encerrando. A Bíblia diz que quando Deus ouve o clamor do povo no Egito, Deus levanta Moisés e fala: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo lá no Egito, vou enviar você lá para trazer meu povo para me adorar no deserto. As pessoas chegaram no deserto, a Bíblia diz que durante 40 anos eles ficaram andando em círculo. Por causa do que, irmão Ciro? Porque eles foram desobedientes, porque eles murmuravam, porque eles tinham saudade dos pepinos, das coisas que eles viviam no Egito. O que passou, queridos? Passou. Não vivam ontem. As pessoas muitas vezes se apegam no que aconteceu ontem. As pessoas muitas vezes ficam presas em coisas de ontem. Aprenda uma coisa: Jesus Cristo, ele não trabalha com o passado nem com o futuro antes de tratar o presente. Aprenda isso. Jesus, vou repetir, ele não trabalha com o passado e futuro sem tratar o presente. Porque é no presente que ele tem que te lapidar, é no presente que ele tem que te ensinar para você viver o futuro. Um futuro de abundância, um futuro de glória, um futuro de poder de Deus, um futuro de avivamento, tudo aquilo que você busca diante da presença de Deus. E a Bíblia diz que por causa dessa desobediência, por causa dessas saudades que eles tinham, eles ficaram 40 anos andando em redor no deserto. Mas em nenhum momento Deus abandonou eles. Em nenhum momento Deus deixou faltar alguma coisa para eles. A Bíblia diz que quando estava o sol escaldante de dia, uma nuvem os cobria. À noite, uma tocha de fogo os aquecia. Quando eles tinham fome, Deus dava de comer. Quando eles tinham sede, Deus dava água para eles beber. Então Deus não abandonou eles. Eles abandonaram Deus. Eles se rebelaram contra Deus. Então entenda que tudo que está acontecendo nesse momento é um agir e um poder de Deus. E eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. Deus não vai te abandonar, não.
Pode acontecer da gente abandonar Ele, mas Ele não vai esquecer de mim, não vai esquecer de você. Sabe por quê? Porque nós fomos formados, criados à sua imagem e à sua semelhança. Nós estamos debaixo de uma promessa de Deus. E essa promessa tem que se cumprir se eu e você nós formos obedientes a Deus. Amém? Eu quero orar com você, eu quero abençoar a sua vida, fazer essa oração para que Deus possa te cobrir aí com o sangue dele e te livrar de todo o mal, de toda essa angústia, de todo esse sofrimento que as nações, a gente tem visto aí noticiário que realmente nos deixa bastante preocupado, mas eu sei que Deus vai usar da sua bondade e da sua misericórdia. Amado Deus, querido Pai, nessa noite eu te louvo, eu te engrandeço. Senhor, eu quero orar pela minha família, orar por todos aqueles que estão no Facebook me acompanhando. Pai, aqueles que vão visualizar esse vídeo. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa ir de encontro com as nações, com os povos. Eu oro pela minha cidade, pelo meu bairro. Eu oro, Senhor, pelas lideranças humanas na terra. Senhor, que eles possam, Pai, através do Senhor, dar uma solução para esse problema, porque eu sei que a solução vem do céu, vem das suas mãos. Pai, eu oro por cada pessoa que nesse momento está no leito de hospitais, que o Senhor possa entrar com a providência, fazer a sua vontade, o seu querer nessa noite. Senhor, vai de encontro com todos os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, cubra eles com o teu sangue, Pai, que o Senhor possa dar sabedoria a eles ainda mais, entendimento, e que a tua palavra seja pregada em todos os tempos também, Deus. Eu oro nessa noite, Senhor, que o Senhor possa cobrir as nações com o teu sangue e repreendo, Pai, toda tentativa de vírus contra as famílias. Eu sei que a Bíblia nos ensina que nós devemos vigiar e orar, é o que nós estamos fazendo. E nessa noite eu quero decretar na tua família bênção, unção, graça e vitória. A vitória chegou aí, em nome de Jesus. A paz seja convosco, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.